Pessoal, olá a todos, professor Bruno aqui, tentando dar uma reformulada nos vídeos para ver se fica melhor de vocês enxergarem do que aquele quadro, de repente com um problema de cor aqui, acolá, tá? Finalmente dei um jeito aqui, mudança feita, aí eu consegui deixar um setupzinho maneiro. Vamos ver se fica melhor os vídeos, ficam melhores, né, os vídeos assim. Vamos lá, pessoal do primeiro ano, eu estou em ligações químicas. Pois bem, aqui nas ligações químicas, eu fiz aquela aula introdutória no quadro, comentei sobre por que os átomos se ligam, e outro ponto importante, esse material, né, ele é o mesmo que você recebeu no Classroom, tá bom? Então, exatamente igual, é o que você tem lá. Então, voltando aqui, na primeira aula, que foi a introdução, que eu fiz lá em 2 quadros, tem porque os átomos se ligam, né? Maior estabilidade, que tem a ver com menor energia, que vocês vão aprender lá em física em determinado momento. E quando eles se ligam, eles ficam parecidos, eles tentam imitar os gases nobres. Por mais que esse não seja o melhor termo acadêmico, eu acho que dá para eu fazer me entender dessa forma. Então, aqui eu tenho a visualização dessa questão da estabilidade, né? Eles imitando a configuração dos gases nobres. Então, vou mostrar aqui pelo mouse, você vai ter deles aqui, ó, por exemplo, quando tem uma camada só, fica com 2 elétrons, porque ele imita o hélio. Quando você tem o resto, todos eles, vocês estão vendo esse número pequeno em cima? É quantidade de elétrons. 2 daqui mais 6 de cá dão 8. As 8 camadas, os 8 elétrons, perdão, da última camada. Beleza. Agora eu vou para o assunto mesmo. O assunto de hoje é ligação iônica. Tá, Bruno, ligação iônica. Então deve ser ligação com íon. Aê, garoto! Acertou, miserável! Mas assim, falando sério, ligação com íons. E o que são íons? Eu cheguei a explicar isso, se eu não estou enganado, inclusive antes da pandemia, para as minhas turmas que estão aí desde o início do ano. Íons nada mais são do que átomos ou grupo de átomos com carga. Basicamente, íon tem carga, vai ter aquele positivo e aquele negativo. E na ligação iônica, você vai ter a atração de cargas opostas. Então, você vai ter um átomo com carga positiva, um outro átomo com carga negativa. Opa! Junta aqui, opostos se atraem, tá? E, assim, uma coisa importante, que eu não vou cobrar tanto, mas é bom para concurso, é o que está escrito aqui sobre os átomos que se ligam, né, os átomos ligantes. No caso da ligação iônica, eles sempre vão ter uma grande diferença de eletronegatividade. E por causa disso, um vai ser metal e outro vai ser ametal. Como assim, Bruno? Eletronegatividade, tá? É aquele conceito de que a capacidade de puxar elétrons, eu não gosto desse termo, mas vou botar atrair, tá? Então, é a capacidade de atrair elétrons em uma ligação química. Quanto mais forte ele atrai esse elétron, mais eletronegativo ele é. Quando ele tem essa eletronegatividade muito alta, você vai ter um não metal, um ametal. Já quando você tiver uma situação de que a eletronegatividade dele é baixa, ele não consegue puxar muito, é fraquinho, seria o metal. E na nossa situação aqui, na ligação iônica, você vai ter um ametal puxando com força lá o elétron, enquanto o metal está se desfazendo mesmo. E é daí que vem os íons, porque o metal vai perder elétron, vai se livrar, vai jogar fora entre muitas aspas, enquanto o ametal vai pegar esse elétron que o metal jogou fora para ele. Por quê? Lembra do papo da estabilidade? Em geral, o metal se desfaz, lembra da outra aula? O metal se desfaz de elétron para chegar na estabilidade, enquanto a metal pega. Então, um é fome, outro é vontade de comer, juntou. Pô, eu quero me livrar, você quer o que eu quero me livrar,
junta esse negócio aí e vamos nessa, tá? Então, normalmente, os metais, isso eu estou falando em um caráter introdutório, né, bem iniciozinho, normalmente, quem perde os elétrons são metais da família 1, 2 ou 13. Isso é importante, aqui está errado, tá? É 13 e não 3. Família 3A, família 13. Lá depois, você percorrendo a tabela periódica lá, indo mais para a sua direita. E, em geral, os átomos que recebem são as 3 últimas fileiras mais à direita, que você vai ter o 15, 16 e o 17. Ah, mas o último é o 18, professor. Olha, vai ver o vídeo passado. Se tu viu o vídeo passado, você se lembra que eu falei que gases nobres, aquela última fileira, não faz ligação iônica. Então aqui, ó, metal nobre, olha só. Gás nobre, eu tô nem aí, tá? Tá fora. Então, em geral, tirando essa última coluna aí, você vai ter as outras 3, 15, 16 e 17. Tá? Na sequencial, 5A, 6A e 7A nas tabelas mais antigas. Tanto faz o método que você preferir, tá? Ok. Exemplo tradicional. Sal de cozinha. Pega sódio, pega cloro. E a gente vai observar esse papo, como é que acontece. Quando você faz a distribuição eletrônica aqui do sódio, você tem ele com um elétron na última camada. Lembrando que o número grande é a camada, a letra é o tipo de subnível, que agora não interessa para a gente, e esse número pequeno é a quantidade de elétrons. Então, ó, camada 1, camada 2, esse aqui também é camada 2, e esse aqui é a camada 3. Quando você para olhar, esse cara tem 3 camadas. Só que na ligação química só me interessa a última camada e as outras. Tô nem aí. Tô nem aí. Já dizia lá a garota do meme. Então, falando sério agora, na terceira camada, que é a última nesse caso, eu vou ter um elétron. Esse cara é o sódio. Aí a tendência dele é perder um elétron, tá? Tá vendo esse mais um? Era para estar em cima, só que a incapacidade desse que vos fala de fazer o PowerPoint direito, né? Ficou meio estranho. Mas o que me interessa é que quando ele perde esse elétron aqui, ele vai para a cucuia. Vou ver se eu consigo usar aqui, ó. Se eu pegar, ó, ele perdeu esse cara. Tchau. Esse elétron não é mais dele. Beijo, não me liga. Tchau e benção. Esse cara passou a ter, ó, 2 com 2, 4, mais 6, 10 elétrons. E o número atômico é 11, que é a quantidade de positivo. Então, esse cara vai passar a ter um positivo sobrando. Ou, como o pessoal costuma escrever, carga mais 1. Tá? Beleza, vamos seguir com a vida aqui. Se eu for olhar para o cloro, olha a configuração do cloro. Camada 1, camada 2, camada 2, camada 3, camada 3. Ok, esses dois são camada 3. Eu tenho quantos elétrons? 2 daqui, mais 5 de cá. Se eu juntar isso tudo, dá 7 elétrons. Então, esse cara tem na última camada 7. Como ele é metal, ele pega até chegar a 8. Quanto falta? Quanto ele precisa pegar para chegar a 8? Falta 1. Opa! Lembra esse 1 que o sódio jogou fora? O cloro vai pegar para ele. Então, quando isso acontecer, você vai ter essa configuração aqui. Não estava P5, ó. Vou apagar aqui os parangolés que eu fui escrevendo. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Vamos lá. Apaguei. Pronto. Agora que eu apaguei, deixa eu voltar para a caneta. Isso. Agora, meu caro, aqui, ó, ele tinha 2, 4, mais 6, 10, 12, 17. Ele não ganhou 1? Então, esse 5 sai da jogada e vira um 6. Sim, isso sou eu tentando escrever um 6. Levei uma surra. Tá? Ficou ridículo. Mas deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui.
Pronto. Apaga esse 5 aqui. Faz um 6 mais ou menos. Ah, garoto, agora foi. Voltando aqui falando sério. Esse elétron a mais, elétron não é negativo, então tenho um negativo sobrando, um negativo a mais que positivo, porque todos os átomos originais são neutros. É como se tivesse entrado um homem na festa que tinha a mesma quantidade de homem e mulher. Agora tem um homem a mais, tem um homem sobrando. Entrou elétron a mais, tem um negativo sobrando, por isso essa carga menos 1. Aí olha como é que ficou. O sódio está com carga mais 1. O cloro está com carga menos 1. Positivo com negativo atrai. E é por causa disso que você vai ter a sua ligação iônica. Eu vou deixar o vídeo por aqui, tá? Por favor, opinem aí, comentem para saber se ficou melhor dessa forma, se ficou melhor no quadro. Estou tentando ver se eu ajeito a melhor forma para vocês, tá bom? Abraço aí. E para finalizar, né, eu vou só mostrar aqui um negocinho, porque para baixo eu vou deixar para outra. Que é o seguinte, meu caro, isso aqui é aquela visão que a gente teria de... Tinha até desenhando no quadro as camadas, ó. Primeira camada com 2, segunda camada com 8, terceira camada com 1. Isso aqui é o sódio neutro, tá? Aí agora eu vou parar para olhar. Ó, átomo neutro do cloro. Tenho 2 aqui na primeira camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na terceira. Este elétron aqui vai sair do sódio e vai para o cloro, tá? Como sempre, minha capacidade de desenho está horrível. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu faço um melhorzinho aqui. Ah, garoto, ficou melhorzinho. Quando ele faz isso, o sódio está com um negativo faltando, ou seja, se falta do negativo, sobra de quem? Do positivo, Na+. E o cloro, que é chamado de ânion cloreto, mas eu não vou entrar em mérito de nome, relaxa. Ele não está com um elétron a mais aqui? Opa, então a carga dele será negativa. Eu tenho um cara negativo a mais nessa jogada, tá? E um macetezinho aí para fechar é o seguinte: você sabe quanto é a carga? Deu para saber, amigão? Fica mole depois. Basicamente a carga ela é positiva quando perde elétron, é negativa quando ganha, tá? Então, aqui x e y, aqui não foi 1, lá no nosso caso, e 1. Então a fórmula ficou NaCl, 1 de cada. Mas e quando não for 1? Eu vou pegar um caso bizarro, que está aí embaixo, né? Não sei o lado, estou ainda vendo esse lance da câmera. Quando você faz alumínio e oxigênio. Quando você faz a distribuição do alumínio, são 2 a mais só do que o sódio. Você vai ter mais 2 aqui, tá? Vou até fazer uma bolinha azul a mais aqui, ó. Eu vou ter, ó, aqui, deixa eu apagar, botar azul mais escuro, ó. Vou ter mais 1 aqui. Eu vou ter mais 2. E esse cara não seria o sódio. Esse cara seria o alumínio, tá? E no caso ali do oxigênio, eu teria a eliminação de um elétron. Eu tenho um elétron a menos. Show? Então, o x aqui ele não existe. Esse cara, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para chegar a 8 faltam 2. Então, ele vai pegar 2. Esse cara aqui é metal, então ele vai perder. Então, você vai ter 1, 2, 3. Essa camada não vai embora, porque no final vai ficar tipo isso aqui. Então, ele tem que perder 3.
tá? Esse cara só recebe 2, esse cara é obrigado a receber 3. Diante disso, você vai ficar com isso aqui, ó. Alumínio 3+, e oxigênio 2-. Agora, eu fazendo isso, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer uma letra que preste, ó. Eita, como é que eu consegui fazer isso, senhor? Vamos lá. Alívio cômico. Ó, Al 3+, e o O 2-. Deu para ver isso? O que eu vou fazer? Vou mudar de cor aqui, tá? Para vocês conseguirem observar. Esquece o sinal, só olha o número. Esse número vai ficar... O número da carga de um vai ficar embaixo do outro. Tá, Bruno, como assim? Então, como é que vai ficar a fórmula? Vai ficar assim, ó. Eu vou ter o Al primeiro. Ah, por que o Al primeiro? Porque, meu querido, o metal sempre vem antes, tá? Quem perde elétron sempre vem primeiro. Então, metal primeiro, a metal depois, alumínio depois o oxigênio. Se você for ver o negócio aqui, eu tinha o 2 do oxigênio vindo para o alumínio e o 3 do alumínio vindo para o oxigênio. Foi feita a fórmula. Vou até refazer aqui, que eu fui e apaguei tudo. Ó, deixar feitinho aqui para vocês, ó. Liga a letra não. Al, O, 3 positivo, 2 negativo. Foi uma letra horrorosa. Tá? E aqui, ó, botar aqui o número de um foi para baixo do outro. A partir disso aqui, eu chego, né? A partir desse cara aqui, eu chego nessa resposta. Ou seja, você vai precisar da distribuição eletrônica, saber lá a quantidade de elétrons da última camada, só para fazer esse lance aí da carga. Conseguiu isso, meu filho? Parte para dentro, faz o cruzadinho, morreu. Aí, acabou, ligação iônica por hora, né? Esse tempo de pandemia é doido, a aula já tá longa. Semana que vem, entra a ligação covalente, mas aí é papo para outro carnaval, meu filho. Depois a gente se fala, tá? Abração, tudo de bom, até a próxima!